to be, o verbo mais estudado e menos compreendido do inglês. Eu tenho certeza que você já tentou estudar o verbo to be e não teve sucesso, ou achou que entendeu, mas depois quando precisou na prática viu que não entendia. Bom, se esse é o seu caso, então fica nesse vídeo que eu te garanto que vai ser o último vídeo que você vai assistir para aprender verbo to be. E se é a primeira vez que você assiste um vídeo meu nome é Thaisa, eu sou a Teacher Thaisa, há mais de 10 anos dando aula e ajudando alunos aí a conquistar a fluência. E nesse canal eu trago diversas dicas bacanas para você aprimorar e melhorar o seu inglês. Então já aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo e bora lá! Então bora lá, galerinha, vou ensinar para você aqui tudo que você precisa saber para entender de uma vez por todas o verbo to be, ok? Bom, galera, basicamente uma coisa importante. Nós vamos aprender aqui o que é, ok? O que é o verbo to be. A gente vai aprender para que serve, ok? A gente vai aprender para que serve. A gente vai aprender também como usar, ok? Então são as 3 perguntas que serão respondidas no vídeo de hoje, ok? Então, bora começar com o que é, né? O que é o verbo to be, tá? Basicamente, é um verbo, ok? Que possui, basicamente, na sua forma de presente, possui 3 verbinhos ali. Am, is e are, ok? Esses aqui são os verbos do to be, beleza? No present, no presente, quando eu quero falar de algo de agora, ok? Bom, esses verbos, eles têm um significado, tá? Qual é o significado? Ser ou estar, ok? Ah, teacher, mas o que é isso? Para que serve? Como assim? Eu sei que significa ser ou estar, eu já sei disso, mas para que serve, né? Quando que a gente usa? Então, basicamente, pessoal, a gente vai utilizar o verb to be in the present, tá? No presente, para expressar informações, ou seja, information, ok? Essa é a ideia do verb to be no presente, ele serve para isso. Teacher, mas que tipo de information? Muito simples, olha só. A gente vai poder expressar com o verb to be o nosso nome. Então, quando a gente conhecer alguém pela primeira vez, a gente quer falar sobre o nosso nome, de onde a gente veio, origin, né, nossa origem. A gente vai poder falar o que a gente faz, a nossa occupation, ok? Também usando o verb to be. A gente vai poder falar sobre qualidades, ok? Características em geral, ok? A gente vai poder falar sobre idade, age. Em todas essas information, quando a gente quer falar sobre essas information, a gente vai utilizar verb to be no presente, beleza? Bom, como usar o verb to be no presente? O primeiro passo para entender como usar o verb to be é entender o que a gente precisa ter numa frase para poder expressar essas informações. Então, vamos colocar aqui, ó, para expressar information, a gente vai precisar de 3 coisas, ok? Vamos colocar que nós vamos precisar de 3 coisas para expressar informações. Primeira coisa que nós vamos precisar de uma person, de uma pessoa na frase, ou um object, ou um animal, ok? Por que, teacher, que eu vou precisar de uma person, de um object ou de um animal? Porque se você está falando de informações, essas informações precisam ser de alguém ou de algo, né? Então, por isso que a gente precisa de uma pessoa para a frase. Pessoa, objeto ou animal, indiferente, ok? No inglês, a gente chama isso de pronoun. No português, a gente também chama isso de pronoun, ok? Pronome, pronoun. Quais são os pronomes do inglês? A gente tem vários, certo? Vamos lá, temos os pronomes, então, pessoais, os pronouns, personal pronouns, que vai ser o quê? I, you, he, she, it, we, they, ok? Então vamos lá falar sobre os pronouns. Basicamente o pronoun I significa eu, beleza? Então quando eu quero falar information sobre mim mesmo, qual pronoun eu vou usar? I, beleza? You significa você ou vocês, ou seja, eu vou usar quando eu quero falar informações de uma outra pessoa ou de outras pessoas, feito? He, que é o quê? Ele, ou seja, quando eu quero falar sobre ele, sobre um homem ou um menino, ou enfim, ele, eu vou usar he, ok? She, que eu vou usar para ela, ok? It,
eu vou usar quando eu quiser falar de um objeto, information sobre um objeto ou sobre um animal, ok? We significa nós, então é sobre um grupo de pessoas que me inclui nesse grupo, por isso nós. Então eu, você, aí do outro lado, nós. E por último e não menos importante, eu tenho o they, que é eles ou elas, depender do contexto que a gente está falando, ok? Bom, então essa é a primeira coisa que a gente precisa para expressar information em inglês. Então quando você estiver se comunicando com alguém pela primeira vez, as primeiras coisas que você vai falar são as suas information, ok? Então por isso é tão importante você realmente entender esse conteúdo. Então a primeira coisa que a gente precisa para expressar information em inglês é pronoun, uma pessoa, certo? Segunda coisa que a gente precisa de um verb, né? Ou seja, qual verb nós vamos usar aqui? O verb to be, ok? Quando eu falo uma informação sobre mim, eu digo assim, eu sou Thaisa, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Eu estou no momento no Paraná. Então, quando a gente fala essas information, basicamente a gente está utilizando o pronome, isso pensando em português, tá? A gente está utilizando o pronome, eu, no caso, sobre mim, e a gente está usando um verbo, que é o verbo sou ou estou, né? Então, é exatamente o mesmo verbo que a gente usa no inglês, só que é o verb to be, ok? Porém, no inglês, a gente utiliza cada verb com um pronome específico. Então, por exemplo, am, is e are, que a gente já viu que são os verbos, ok? No present, no presente. O am, eu só posso usar ele com o pronoun I. Então, toda vez que eu for falar informações sobre mim mesma, o que eu vou usar? I am, ok? Então, não posso, por exemplo, usar I is ou I are. Não, eu só posso usar I am. Teacher, mas por que isso? Bom, é simples, é só você pensar em português que você vai conseguir entender. Olha só, tem como eu falar ela sou Thaisa. Posso falar assim? Claro que não. Eu preciso dizer ela é Thaisa. Ou eu sou Thaisa, correto? Percebe que no português a gente também muda o verbo que a gente utiliza a depender da pessoa de quem a gente está falando? No inglês é a mesma coisa, tá? Então, o I eu só vou utilizar com am, beleza? O verb to be is eu vou usar para 3 pronouns. O pronoun he, o pronoun she e o pronoun it, ok? E o último verb, o verb are, eu vou utilizar com os pronouns you, we e they. Fechou? Então, eu falei que nós precisávamos de 3 coisas para expressar information, para expressar informações. Quais são essas 3 coisas? Person, pessoa, objeto ou animal, né? Número 1, pronoun. Número 2, verb to be, ok? E a última coisa que a gente precisa é o quê? A informação que a gente quer passar. A information, ok? Então, vamos aprender então como fazer isso na prática agora. I am Thaisa. I am Thaisa. I am 29 years old. Ok? Lembrando que no inglês, a idade, a gente não fala que a gente tem tantos anos. Eu não posso falar I have. Não existe isso no inglês. Eu uso o verb to be também. É uma information about me. Ok? Então, I am 29 years old. Ok? I am from Mato Grosso do Sul, Brasil. Ok? I am short. Eu sou baixa, ok? E aqui eu poderia falar infinitas informações. Eu poderia falar I am intelligent, I am funny, I am o que vocês quiserem falar, ok? Se eu quisesse falar sobre as informações de outra pessoa, por exemplo, as informações da minha mãe. Bom, minha mãe é uma mulher, então eu iria usar o quê? She, correto? Qual to be que eu iria usar? Is. Então, she is fulana, she is from Brazil, she is short, e assim eu ia falando essas características, essas information, beleza? Viram aí como não é difícil, galera? É muito simples. Verb to be, information. Sempre vou usar verb to be para expressar informações. Claro que existem abreviações, ok? Vou deixar um vídeo aqui do lado com as abreviações. Por quê? Dificilmente você vai ver alguém de fora do Brasil utilizando essa forma completa. I am, you are. A gente geralmente vai usar as contrações, ou seja, as abreviações, que estão aqui do lado. I'm, you're,
his, she's, its e assim por diante. Galera, é muito simples. Então, se a minha explicação te ajudou e finalmente você conseguiu compreender um pouquinho mais sobre verb to be, então deixa aqui embaixo nos comentários, compartilha com seus amigos e, claro, não deixa de dar o like e se inscrever no canal. Vejo vocês no próximo vídeo.